Imagine o meio do dia. O sol firme no alto, a cidade viva, carros, ruídos, trabalho, a vida comum. De repente, a claridade começa a diminuir. A rua fica mais silenciosa, os pássaros interrompem seus voos, os animais param, a natureza inteira prende a respiração. O céu, que deveria estar iluminado, se torna estranho. A luz desaparece. Uma sombra perfeita toma o lugar do sol. E o eclipse. Desde que a humanidade levanta os olhos para o céu, eclipses foram muito mais que eventos astronômicos. Eles sempre foram sinais, mistérios, mensagens. Cada pessoa que olha para cima no momento do eclipse sente algo diferente. Não é só o sol que some. É a certeza da rotina que se dissolve. Aquele instante pergunta silenciosamente se você percebe a vida como ela é ou apenas vive no automático. Se nada é por acaso, qual o sentido de acontecer um eclipse? Por que a natureza guarda esse encontro raro entre Sol e Lua? Ao longo da história, pensadores, filósofos, místicos, religiosos, astrólogos e cientistas tentaram responder. Mas todos concordam em um ponto. Quando o eclipse acontece, ele nos obriga a parar, a olhar para cima, a sentir o mundo. Do ponto de vista científico, o eclipse é simples. A Lua passa na frente do Sol, ou a Terra passa entre Sol e Lua, órbitas, ângulos, distâncias e gravidade. Nada além de mecânica celeste. Mas existe algo impressionante. A Lua e o Sol têm praticamente o mesmo tamanho aparente quando vistos da Terra. Não é porque sejam iguais. A Lua é menor, mas está bem mais perto. O Sol é gigantesco, mas está muito distante. Essa combinação exata permite que a Lua cubra totalmente o disco solar. Muitos astrônomos comentam como essa coincidência geométrica é rara no universo observável. O cosmos funciona com uma precisão que desafia os olhos e acalma os cálculos. Para a ciência, o eclipse não tem intenção, não tem mensagem. É um fenômeno previsível que pode ser calculado com séculos de antecedência. No entanto, mesmo cientistas sérios são tocados por ele. Um eclipse mudou a história da ciência em 1919, quando equipes de observação confirmaram a teoria de Einstein ao medir a curvatura da luz das estrelas perto do Sol. O céu escuro por alguns minutos abriu a porta para uma nova visão do universo. Se nada é por acaso, para a ciência, isso significa apenas que tudo tem causa. O sentido do eclipse não está no evento em si, mas na capacidade humana de entender e expandir o conhecimento. O eclipse desafia a mente e nos lembra que o universo não é caos desordenado. Ele é ordem que pode ser decifrada. Filósofos veem o eclipse como um espelho do ser humano. O Sol representa a ordem, a constância, a segurança. Mas durante o eclipse ele desaparece. A luz que parecia garantida se torna ausente. A realidade, que parecia sólida, revela sua fragilidade. Para pensadores do sublime, como Kant, o eclipse produz uma mistura de medo e maravilha. Sentimos a nossa pequenez diante da imensidão do cosmos, mas ao mesmo tempo somos capazes de compreender intelectualmente o que ocorre. Somos pequenos no corpo, mas gigantes no pensamento. Essa tensão define parte da experiência humana. A psicologia profunda, representada por Jung, enxerga no eclipse um símbolo da sombra. A luz da consciência é temporariamente coberta por algo escuro. Aquilo que evitamos reconhecer em nós se coloca no centro do palco. O eclipse nos lembra que a sombra não pode ser ignorada para sempre. Ela precisa ser vista, compreendida e integrada. Filósofos existencialistas diriam que o eclipse nos confronta com a impermanência. Nada é totalmente seguro. Nenhuma rotina é absoluta. Aquilo que parece eterno pode se apagar em um instante. A vida exige presença. Não somos donos de nada, apenas testemunhas do que passa. Para místicos e tradições esotéricas, o eclipse não é apenas sombra, é portal. É encontro entre forças. É uma janela que se abre para o plano invisível. O Sol representa consciência, espírito, ordem. A Lua representa alma, emoção, profundezas. Quando um encobre o outro, é como se as camadas da psique humana se cruzassem. Conteúdos ocultos emergem, verdades reprimidas vêm à tona. Por isso, práticas espirituais recomendam silêncio, meditação, oração, jejum ou contemplação durante eclipses. Não é superstição. É sensibilidade. A energia do eclipse intensifica tudo o que estava adormecido. Na tradição cabalística, o Sol é a luz divina que emana para sustentar a criação. A Lua é o recipiente que recebe a luz. Quando a Lua se coloca diante do Sol, o recipiente tenta ocupar o lugar da fonte. Surge a escuridão. É o ego desejando a posição da divindade. O retorno da luz é a restauração, o reequilíbrio, o aprendizado. Cada eclipse seria uma lição silenciosa sobre humildade e alinhamento. Civilizações antigas nunca ignoraram os eclipses. Elas liam o céu como quem lê um decreto de deuses. Na China ancestral, acreditava-se que um dragão devorava o sol,
Tambores, gritos e instrumentos eram usados para espantar a criatura e devolver a luz. O eclipse era um momento de união. Toda a comunidade participava para restaurar a ordem. Na Mesopotâmia, eclipses eram associados à morte de reis e a grandes desastres. Governantes colocavam um rei substituto temporário para absorver o possível mal. Era uma tentativa humana de negociar com o destino. No Egito, o Sol era Ra. Um eclipse era a batalha de Ra contra as forças do caos. O povo via o evento como luta espiritual, uma lembrança de que a luz vence, mas não sem conflito. Na Índia, o demônio Rahu tenta devorar Sol e Lua. Durante eclipses, muitos hindus ainda hoje oram, jejuam e tomam banhos rituais. Não é medo, é reverência. Eles compreendem que há momentos em que o céu pede silêncio. A astrologia interpreta o eclipse como momento de ruptura. Eclipse solar marca inícios profundos. Eclipse lunar marca conclusões inevitáveis. É como se o tempo psicológico fosse acelerado. O que estava amadurecendo se concretiza. Relacionamentos acabam, projetos começam, verdades emergem. Mapeando o eclipse pelo signo em que ocorre, astrólogos buscam compreender que áreas de vida serão impactadas. Saúde, identidade, espiritualidade, trabalho, família. Para quem acredita nessa linguagem simbólica, os eclipses são marcos. Eles não causam mudanças. Eles revelam mudanças que já se formavam no invisível. Existe um aspecto que nenhuma teoria explica totalmente. Quando ocorre um eclipse, Sol e Lua se encontram. São opostos que se tocam. A luz mais poderosa e o corpo que reflete essa luz se alinham de maneira tão perfeita que o mundo se cala. É como se dois amantes cósmicos se abraçassem no céu. O Sol representa a força ativa, o espírito, o impulso. A Lua representa o receptivo, o emocional, o reflexo. No eclipse não há distância entre eles. A união, encontro, intimidade celeste. Esse abraço apaga temporariamente a claridade. E mesmo assim ninguém teme realmente. Todos esperam, todos sabem que a luz voltará. O eclipse nos ensina que a escuridão nunca é definitiva. Ela é passagem, pausa, intervalo. Talvez o eclipse seja isso. Um convite de Deus. Um chamado silencioso. Não com palavras, mas com sombra. Olhem para cima. Vocês esqueceram de olhar para o céu. Todos os animais e plantas respeitam os ciclos da natureza. As marés seguem a lua. As estações moldam os ritmos da terra. Insetos, aves, répteis, mamíferos, árvores, flores, todos se alinham com o ciclo celeste sem questionar. Só o ser humano se acha independente do universo. Só ele pensa que a vida é apenas trabalho, contas e correria. Então Deus apaga a luz no meio do dia. Não é punição. É recado. A natureza diz para parar de ignorar o céu. Vocês respiram o ar que vem da criação. Vocês vivem em um planeta que gira graças à luz que se apaga agora. Vocês não são máquinas. Vocês fazem parte de algo maior. O eclipse não é apenas um acontecimento astronômico. Ele é um lembrete. Ele une ciência e espiritualidade, razão e poesia, exatidão e mistério. A ciência vê precisão. A filosofia vê fragilidade. A mística vê portal, as tradições veem aviso, a astrologia vê mudança, a poesia vê encontro, a fé vê convite. O eclipse nos lembra que a luz pode sumir e ainda assim retornar, que a sombra existe para que a claridade seja valorizada, que somos parte de um cosmos vivo, que enquanto corremos atrás da vida o céu continua falando. E quando ele decide chamar nossa atenção, ele não manda mensagens pequenas. Ele apaga o sol. A pergunta final não é o que o eclipse significa em teoria, mas o que ele significa para você. Na próxima vez que o céu escurecer no meio do dia, não olhe apenas por curiosidade. Sinta, porque talvez o universo esteja te convidando a lembrar de algo que você esqueceu. A olhar para o alto, a respirar e a reconhecer que você não caminha sozinho. Você caminha sob um céu que sabe o seu nome.